Então é o seguinte, eu vou terminar o que a gente falou de proteína, beleza? Deixa eu então clicar aqui. Eu vou pôr a tela inteira para compartilhar com vocês, certo? E aí a gente vai falar do terminar a proteína, certo? Vocês estão vendo aqui o slide? Sim. Então tá bom. Gente, só lembrando que a gente vai chamar então de proteínas ou peptídeos também, até porque peptídeo, ligação peptídica, né? Ligação entre aminoácidos, beleza? E para a gente ir lembrando aqui Beleza. o que a gente já falou das proteínas, as funções dela no nosso corpo. Então ela tem a função o quê? Estrutural, né? Então ela compõe estruturas do nosso corpo, que nem a actina, miosina, hemoglobina, elastina, que dá elasticidade na nossa pele, o colágeno, que é uma proteína de sustentação, a queratina, que tem na nossa pele e impede da gente perder água, né? Inclusive, acho que alguém até já foi no cabeleireiro alguma vez e fez um processo chamado selagem. Alguém conhece? Não, ninguém, tá bom. O que é esse processo de selagem? Conhecemos, mas não fizemos. Tudo bem. O que é esse processo de selagem? Você bota uma cela em cima. Não, brincadeira. A selagem é justamente, você coloca a queratina e como fala, e fixa ela com a chapinha, com algo quente. Então o cabelo é formado também por queratina, beleza? As proteínas têm função hormonal, a gente falou ali da insulina, falou do glucagon, né? Falou do hormônio produzido na tireoide, a tiroxina. Função de defesa, que a gente tem aqui as imunoglobulinas, né? Os anticorpos. E função catalítica, ou também chamada de função enzimática. Daqui a pouco a gente fala mais dela, mas só percebam o seguinte: olhem os exemplos de enzimas que a gente tem: amilase, lipase, protease, DNA polimerase. O que tem em comum essas enzimas? Ase. Terminam com ase, muito bem. Então tá certo. Continuando aqui, vamos só lembrar, uma proteína é formada por vários o quê? Vários aminoácidos, né? E o aminoácido, assim como eu expliquei, ele tem uma parte amino, que é essa parte aqui verde, né? NH2 é um grupo amina, né? E ele tem uma parte ácida, tá bom? Então tá aqui o ácido carboxílico, em azul. Um carbono central e qual que é a única parte variável de um aminoácido para o outro? Radical. Beleza, então é isso. O radical é a única parte do aminoácido que vai variar de um para outro. Para vocês terem noção, eu coloquei aqui uma tabela que ela vai mostrar os aminoácidos que compõem os seres vivos, tá bom? Só que antes de mostrar ela, vamos só entender uma coisa. Então, o que a gente chama de radical também pode ser chamado de cadeia lateral. É a parte variável de um aminoácido, certo? O que compõe os tipos de aminoácidos, os tipos de seres vivos, são 20 tipos de aminoácidos, tá certo? E os tipos de aminoácidos que a gente tem formando seres vivos. 12 deles, né? Dos 20. 12 são naturais. O que significa algo natural? Podem falar aí. Que é não formou de orgânico. Naturais. Por exemplo, vamos fazer o seguinte. Quem usa óculos aí, né, vai saber identificar melhor. Óculos e olho. O seu olho é natural, seu corpo produziu. Assim como esses 12 aminoácidos, seu corpo produz esses 12 aminoácidos. Porém, o óculos é essencial para você, mas você não produziu, seu corpo não produziu ele. Assim como os 8 aminoácidos essenciais. A gente tem que obter eles aonde? Na dieta. Tá bom? Uhum. Beleza. Continuando, olha aqui os 20 tipos de aminoácidos que eu falei para vocês. Não precisa decorar, tá certo? E aí, ele tá de outra cor, o radical. Então dá uma olhada aqui na valina. Olha o radical da valina como que é. Ele tem carbono, hidrogênio, né? Tá ligado aqui em outro grupamento carbono, hidrogênio e assim por diante. A leucina, o triptofano, tá certo? Então os radicais estão sendo mostrados aqui coloridos. E a parte básica do aminoácido, né, está sendo mostrado em preto. Dá uma olhada nesse aqui, na cisteína. Por exemplo, a cisteína é um aminoácido que olha qual átomo que está compondo ela. A gente não tinha falado desse átomo ainda, foi mal. O átomo de enxofre. Estão vendo aqui o S aqui?
Sim. Então, o que acontece? Esse átomo de enxofre também está compondo os seres vivos, também está compondo os aminoácidos, beleza? E aqui a gente divide o caráter do Uhum. aminoácido. Então, essa cadeia lateral, né? Ela pode ser apolar, ela pode ser neutra, né? Não tem carga. Ela pode ser positiva, ela pode ser negativa. Então, ela tem suas características, tá certo? Não precisa decorar isso, só entendam que tem funções diferentes, né? Tem características diferentes para cada grupo, para cada radical dos aminoácidos. Tranquilos até aí, galera? Sim. Beleza. Gente, eu quero mais gente falando ok, mais gente falando sim, tá bom? Então vamos continuar. Sim. A gente já falou também, obrigado, de ligação peptídica, tá bom? Então é a ligação feita entre aminoácidos. Então a hidroxila aqui, da parte ácido de um aminoácido, se junta com o hidrogênio da parte amina do outro aminoácido, e nisso sai o quê? Sai uma molécula de água. É uma reação do quê? De desidratação, afinal está perdendo água. E aí, na hora que vai juntar aquele aminoácido que ficou e o novo aminoácido, eles são juntos por uma ligação o quê? Peptídica. Tá bom? Pode Ô, falar. Gui, uma coisa que eu fiquei em dúvida, eu esqueci de Uhum. perguntar. Sempre vai ser a saída de água Sim. ou pode ser de outra coisa? Sempre vai ser a saída de água. Porque é o seguinte. Inclusive, eu já mandei para vocês o vídeo do meu canal que estou explicando algo parecido. A gente tem dois tipos de reações no nosso corpo, no nosso metabolismo. A gente tem as reações de catabolismo e de anabolismo, tá certo? Catabolismo lembra do quê? De catástrofe, de destruição. Então, quando você quebra uma molécula, geralmente, por exemplo, de carboidrato, você quebra e libera energia. Então, o catabolismo, que é o metabolismo de liberação de energia, ele faz isso. Você precisa colocar água para quebrar uma molécula. Tudo bem? Sim. Já ao contrário, o anabolismo, ele é um metabolismo de construção, certo? Então você junta várias moléculas para formar uma molécula maior. E se um você coloca água para quebrar, o outro você tem que fazer o quê? Tirado. Tirar a água, você tem que fazer uma reação de desidratação para juntar. É isso que vai acontecer com a proteína. Inclusive, é o metabolismo, é o anabolismo, né? É o metabolismo anabólico. Anabolismo, já ouviram falar? É Sim. justamente o Eu quê? não. Para estimular a produção, a formação de proteína. Tá certo? Tudo bem até aí, galera? Aham. Legal. Sim. Então, olha o que a gente vai fazer. A gente vai classificar, né, os tipos de aminoácidos, de peptídeos, né? Então, se você tem de 2 a 10 aminoácidos da molécula, é um oligopeptídeo. Oligo vem de pouco, tá bom? Se você tem mais de 10 aminoácidos, a gente já chama de polipeptídeo, tá bom? E se você tem mais de 60 aminoácidos numa molécula, a gente chama de proteína, tá certo? Então, toda proteína é um polipeptídeo, mas nem todo polipeptídeo é uma proteína. Beleza? Uhum. Tá certo. Sim. Bom, o que agora a gente precisa falar que é novo, né? É o seguinte, a gente fala a respeito da forma das proteínas. Então, quem quiser, até anota aí. A forma da proteína, a estrutura da proteína que define a função dela. O que ela vai fazer no corpo do ser vivo, tá bom? Então, é a forma dela. E a gente tem quatro formas, desculpa, que a gente pode encontrar as proteínas. A estrutura primária, que vocês estão vendo aqui, ela é linear. Os aminoácidos, ó, lisina, glicina, leucina, valina, alanina, histidina, eles estão todos ordenados numa linha. Então a estrutura primária é linear, beleza? O que vai acontecendo? Conforme vai maturando essa proteína, conforme ela vai ficando mais madura, para ela assumir a forma final dela, ela vai passando por um processo do quê? De inspiralização, de enovelação, né? Então, o que acontece? Ela chega na estrutura secundária, tá bom? Então, olha aqui como ela é espiral, a estrutura secundária. É uma estrutura helicoidal, que a gente pode chamar também.
A estrutura terciária, que é quando você enrola mais ainda, e geralmente aqui as proteínas na estrutura terciária, o que acontece? Elas já estão assumindo a função dela. Então a proteína estrutural vai formar estruturas, a proteína, as enzimas lá catalíticas vão diminuir a energia de uma reação química e assim por diante. E por último, quando a gente junta mais de uma proteína na estrutura terciária, a gente tem a estrutura o quê? Quaternária. Beleza? Aí isso já é o processo de anabolismo, né? Oi? O anabolismo já é na construção da proteína. Aqui só vai estar maturando a proteína, no caso. Tá bom? Ok. Beleza. Então, olha aqui, estrutura quaternária, né? Quem que a gente tem como exemplo de proteína com estrutura quaternária? Pessoas, a gente tem a hemoglobina, que é a proteína, né? É um pigmento vermelho que a gente tem nos glóbulos vermelhos, nas hemácias. Então, dentro das hemácias do nosso sangue, você tem essa proteína na forma quaternária. Olha aqui, ela tem Gui. 4 partes. Pode falar. A Amanda perguntou se quando perde a estrutura, perde a função também. Perfeito, a gente vai falar disso daqui a pouco. Muito bem, Amanda. E aí eu vou pedir até para vocês, gente. Como eu estou só aqui no slide, se alguém perguntar pelo chat, me avisa, me fala a pergunta, porque senão eu não vou ver. Tudo bem? Então, continuando. Aqui tem uma observação sobre a hemoglobina que é interessante vocês lerem depois, tá certo? Olha o que a Amanda falou aí. Se a proteína, né, muda a forma dela, ela perde a função. Perfeito, Amanda. Acontece justamente isso. Esse processo é chamado de desnaturação. Então, o que é essa desnaturação? É quando você muda a forma da proteína. E o que pode acontecer para mudar a forma da proteína? Temperatura e pH são os principais. Tem outras coisas? Tem. Mas vamos focar nessas duas aqui. Temperatura e pH, tá certo? E aí eu vou relacionar para vocês o seguinte. Quando a gente aumenta demais a temperatura do nosso corpo, a gente não começa a passar mal? Uhum. Ou, por exemplo, quando a gente tem uma infecção, o corpo tem uma medida de combater essa infecção, seja um vírus, uma bactéria, que geralmente dá certo, né? Quando não é muito aprofundado. Que é quando a gente tem febre. O nosso corpo aumenta a temperatura para tentar desnaturar as proteínas desse invasor. Só que às vezes ele perde o controle e começa a desnaturar até as nossas. Beleza? Olha o ovo mesmo. Quando você frita um ovo, ele não tem um aspecto meio transparente, a albumina lá? Aí quando você começa a esquentar, ele começa a ficar o quê? Branco. Você desnaturou a proteína do ovo. Tá certo? Então, olha esse processo de desnaturação. Você tinha uma proteína aqui na sua forma quaternária e agora você tem uma proteína na forma... Desculpa, era na forma terciária. Depois do processo de desnaturação ficou o quê? Primária. Secundária, primária. Ela vai perdendo a forma dela. Beleza? E é por isso que eu tô aqui Beleza. com um copo de leite, tá certo? E um vinagre. Aí, o que eu vou fazer então agora? Eu vou colocar um pouco de vinagre. Eu não tô vendo Oi? leite. Eu não tô vendo leite. Não tá vendo? E agora? Ô, Ninguém tá Gui, vendo um copo de leite aqui? é da hora fazer Não. esse Ninguém tá negócio vendo. Eu tô vendo. Agora deu pra ver. Estão vendo o copo de leite aqui? Sim. Sim. Tô vendo. Então, beleza. Então tá aqui o copo de leite. E eu vou colocar vinagre nesse copo de leite, tá bom? Ô, Gui, Oi. Espera aí que não é dá bom mais pra fazer ver, isso não. com... É da hora fazer isso quando você tá fervendo o leite, aí você coloca 2 colheres do vinagre. Faz um negócio muito da hora. Entendi. Ó, Antes Nossa, Hoje pode a ver, imagem sumiu. Eu também não tô vendo. gente, Agora eu clica tô no vendo. da não tá Érica. mostrando nada na Érica. Não? Não, só a Ué. foto dela. Sério? Calma aí. Agora Eu tô tá. vendo agora. É aquela coisa, Agora quando eu não consigo ver, todo mundo tá vendo. Eu tô vendo. Tá bom, quem não estiver conseguindo ver, faz o seguinte. Agora tá. Tá.
faz o seguinte depois. Faz esse teste em casa. Põe meio copo de leite, põe um pouco de vinagre aí. O que, que vai começar a acontecer, gente? Eu tô colocando vinagre. O que, que eu tô. Érica, o que, que eu tô fazendo aqui? Vou gravar esse caralho. Tá, leva lá. A Érica vai mostrar pra você depois. Não, vou gravar aqui agora. O que que tá acontecendo? Peraí, gente. Só pra eles entrarem no meu. Ó, meu da Érica. O que que tá acontecendo? O pH do leite tá sendo modificado. As proteínas que tem no leite, a caseína principalmente, que é a proteína do leite, não esqueçam, lactose é açúcar, não é proteína, tá bom? Elas estão começando a ficar o quê? Elas estão desnaturando. E é assim que a gente faz, por exemplo, Tem eu no grupo. coalhada, Ficou essas tipo um coisas. soro. Eu não tô no grupo. Aí vai sobrar o soro do leite, né? Por exemplo, as bactérias que fazem o iogurte, elas deixam o meio ácido Eu tô no e desnatura a proteína. Porque o iogurte tem bastante Eles são proteína. Pode deixar, depois eles fazem em Não, casa. eu vou. Não, pera, calma, agora eu consigo. Não, não Quem perdi muito puder- tempo. Agora eu consigo. Oi. Quem puder fazer com o leite fervendo, gente, é muito da hora. Eu já fiz já. Dá pra ver na hora. Assim que você coloca o vinagre, ele já começa a separar. Uhum, perfeito, Jack. Aí, o que que eu vou mostrar para vocês então agora? Continuando aqui a nossa apresentação, né? Sobre a desnaturação, beleza? Pô, você vai com o leite à toa? Eu vou mostrar aqui para vocês esse grupo específico de proteínas, que são as enzimas, beleza? Tá, como as enzimas se cumprimentam? E aí, tudo enzima? Sim, já vai uma piadinha. Como que elas se reproduzem? E como que elas se reproduzem? Meu Deus. Uma em cima da outra. Beleza. Aí é o seguinte, galera. As enzimas, a gente chama elas de proteínas catalisadoras ou catalisadores biológicos. Bom, o que é um catalisador? A gente precisa entender primeiro isso. No nosso corpo ocorrem várias reações químicas, tá certo? E essas reações químicas exigem energia para que elas aconteçam, certo? Seja elas para absorver energia ou para liberar energia. Então, esse gráficozinho que eu coloquei aqui para vocês podem ver que no eixo Y, no eixo da ordenada, a gente tem a quantidade de energia, e no eixo X, a gente tem a velocidade de uma reação, tá bom? O caminho da reação, no caso. Percebam comigo, a curva em preto está exigindo mais ou menos energia do que a curva vermelha pontilhada? Mas... Bem mais, né? Então, olha isso. A gente tem uma certa diferença entre o pico da curva vermelho e o pico da curva preta, né? E o que vai ser essa diferença, gente? Essa diferença de energia vai ser a diferença quando você usa ou não um catalisador numa reação química. Beleza? Então, o nosso corpo tem esses catalisadores naturais. Num laboratório de química, existem os catalisadores que são o quê? São artificiais, às vezes pode ser um elemento químico, alguma coisa do tipo que eles usam. Já a gente usa o quê? As enzimas. E, galera, acreditem, as enzimas são... Oi? Pode falar. O uso do catalisador diminui o gasto de energia? Perfeito. É essa a função de um catalisador. Diminuir o gasto de energia para que ocorra uma reação química. Então é isso que vocês teriam que anotar. Diminui a energia para que ocorra uma reação química. Tá certo? Pode repetir, por favor? Catalisadores. Diminui a energia necessária para que ocorra uma reação química. Diminui a energia necessária para que ocorra uma reação química. Essa é a função de um catalisador, né? E nós produzimos esses catalisadores no nosso corpo, né? Então são proteínas específicas. E galera, a maioria das reações químicas que ocorrem vai ter presença de enzima, se não todas, né? Então, por exemplo, para fazer a cor do seu olho, vai ter enzimas envolvidas. Para fazer as proteínas que tem na sua pele, vai ter enzimas envolvidas. Para fazer o pigmento da sua pele, vai ter enzimas envolvidas. E assim uma infinidade de coisas no nosso corpo. Então, olha a importância das enzimas no nosso corpo. Lembrando que elas são proteínas. Tudo bem?
Aham. Beleza. Então, as proteínas são catalisadores, elas agem em um substrato específico. Pessoas, entendam substrato como se fosse uma substância que a enzima vai funcionar em cima. Beleza? Sim ou não? Sim. Tá certo. Sim. Outra informação, ela sai inteira da reação química. Ou seja, não falei que está ocorrendo reação química, que ela diminui a energia que a reação química precisa para ocorrer, só que ela sai inteira, tá certo? Então, ela não vai ser alterada. Ela entrou numa reação química, ela sai. Não vai alterar nada. O que vai alterar são os reagentes que são usados antes da reação e depois eles são transformados em produtos, tá bom? A enzima não entra nesses produtos, ela só participa e boa, acabou. E por último, as enzimas terminam com ase, que nem vocês viram. Por exemplo, enzima que digere lactose, que é um açúcar. Como que chama a enzima que digere lactose? Lactase. Enzima que digere lipídios. E eu não tenho. Lipase. Você não tem. Então, por exemplo, quem tem intolerância à lactose não produz essa lactase. Enzima que digere proteínas em si. Tem proteínas que digerem proteína, né? Então, a gente tem a protease e assim por diante, certo? Terminou em ase é enzima. Terminou em ose é açúcar. Isso aí a gente já viu, ok? Uhum. E aí a gente tem o esquema chave e fechadura. E para eu explicar melhor o esquema chave e fechadura, eu preciso primeiro que vocês falem para mim. O que vocês conseguem entender por algo chamado chave e fechadura? Que é fechado, completo? É fechado? O que mais? O que tem a ver uma chave e uma fechadura? Que cada chave só abre uma fechadura. Perfeito. Então, o que acontece? As chaves têm fechaduras ideais para elas agirem, né? E aí, o que acontece, então? Eu vou mostrar agora Vai lá no Inteiramente, tá bom? Vai no perfil Inteiramente, que eu vou mostrar aqui na lousa, beleza? Eu vou desenhar uma enzima, sei lá. Então, tá aqui uma enzima na forma de E, tá na estrutura terciária dela. Beleza? Então, essa aqui é uma enzima. Eu vou chamar essa enzima de amilase. Ela digere o quê, gente? Amilase. Amido. E o amido é um polissacarídeo, tá bom? E aí eu vou desenhar aqui uma molécula de amido, em azul. Estão vendo isso? Então tá aqui o meu amido. Sim. Beleza? O que vai acontecer agora? O esquema chave e fechadura é o seguinte. A amilase, ela só funciona com quem? A amilase só funciona com o amido. Então, ela só reage com o amido. Então, ocorre uma reação de acoplação. Então, elas ficam acopladas, né? Ficam juntas. Beleza? Oi. Oi. Tá pra me escutar? Tô escutando. Ai, que bom, era só pra testar só. Desculpa. Tá certo, legal. Aí é o seguinte, beleza, tchau. O que acontece? O amido, olha o que ele vai fazer. Ele vai se grudar nessa enzima, beleza? Depois que os dois estão grudados, acontece a reação química e o amido é o quê? Ele é quebrado, ele é digerido. E quando você quebra o amido, você tem moléculas do quê? Respondam para mim, gente. Quando você quebra o amido. Oi? Posso. Glicose. Então você tem moléculas de glicose, certo? Cortou um pouco aí a lousa, mas beleza. Então olha o que aconteceu. A enzima quebrou o amido e formou várias moléculas de glicose. Eu vou conseguir usar essa enzima para digerir lipídio? Não. Não, né? Ela funciona especificamente com quem? Com amido, com polissacarídeo, tá certo? Uhum. Enfim, esse é o esquema, então, chave e fechadura. Aí, voltando, para a gente terminar essa parte que tinha faltado, né? A gente tem também um gráfico de funcionamento das enzimas.
Então, o que acontece? As enzimas, elas têm um ponto ótimo de funcionamento. Como que é esse ponto ótimo? Olha aqui. No nosso corpo, geralmente, o ponto ótimo de temperatura para uma enzima funcionar é a nossa temperatura corpórea, mais ou menos, em torno de 36, 37 graus. Só que aí, o que acontece? Olha a velocidade dela. Então, no eixo Y está a velocidade. Se tiver muito baixa a temperatura, ela vai funcionar? Sim ou não, gente? Bem devagarzinho. Não. Aí você começa a aumentar a temperatura, ela começa a aumentar a velocidade dela. Chega um ponto que é o ótimo dela, a velocidade máxima dela. Agora, se eu continuo aumentando a temperatura, se eu chego a 41 graus de febre, olha o que vai acontecer com as minhas enzimas. Vão perder todas as funções delas. Beleza? O pH, o que é o pH? É uma escala que mede o caráter do meio, seja ele ácido ou básico. Isso a gente vai ver melhor depois. Se for 7, o pH é neutro. Comentaram aqui. Só rapidão. Se for abaixo de 7, é ácido. Se for acima de 7, é básico, tá certo? Por favor, fala aí. Não, é que perderam aqui uma parte. Ela fez uma pergunta, mas já responderam. Tá certo. Conseguiram entender, então? Olha aqui, a enzima tem um pH certo para funcionar. A amilase funciona na nossa boca. A nossa boca tem o pH neutro. A saliva é o pH 7. Se for para o estômago, que é um pH 2, que é um pH ácido, essa amilase vai funcionar no meu estômago? Não. Não, né? Ela funciona bem no 7. E se for para o intestino, que o pH é 8, que é básico, também não vai funcionar. Beleza? Quanto menor o número, menor a temperatura? Não. Você tem que observar isolado esses gráficos. Então, quando você está relacionando a temperatura, vai ser esse gráfico aqui. Quando estiver analisando o pH, é esse gráfico. E o substrato é esse gráfico. Beleza? A relação dos números. Você falou que a saliva é o 7 Uhum. e o 2, seria o mais forte porque tá no estômago. Porque ela é mais forte que a saliva. Então, quanto menor, mais forte, quanto maior, mais fraco. Não é que é mais. Então, a questão não é que é mais forte, né? É que é diferente. O que caracteriza algo ácido é o pH baixo, certo? Assim como algo básico é o pH alto. A soda cáustica não é ácida e é forte, dependendo da concentração dela. Entendeu? Ah, sim, entendi. Ô Gui, então para enzimas funcionarem bem, elas precisam estar com pH 7 ou pode variar? Não, depende da enzima, é o que eu falei. A saliva, a amilase salivar, que é o que está na saliva, funciona bem no pH 7. A gente tem uma enzima que tem no estômago que chama pepsina. Ela funciona bem no pH 2. Tudo bem? Cada enzima funciona num pH específico. Tá certo? E por último, a concentração de substrato. O que é o substrato? Aquela substância que a enzima vai reagir. Você pode aumentar o que for a quantidade de substrato. Se não tiver enzima suficiente, vai manter constante essa reação. Tá bom? Pode aumentar o que for o substrato. Você pode jogar amido pra caramba. Se você jogar 20 mols, sei lá, de amido e só tiver 10 mols de enzima, elas não vão reagir. Vai ter que esperar digerir todo aquele amido que elas estavam, para depois começar a digerir outros. Por isso que essa curva fica o quê? Constante. Tá bom? Uhum. Então tá certo. Pessoas, fechamos a aula. Nossa, puta tempo que eu gastei para fechar a aula anterior. Podemos ir agora para a aula de hoje? Sim. Hein, galera? Tá certo. Então, para a aula de hoje, antes da gente começar, eu quero fazer algumas perguntas para a gente tentar resolver. Então, vai lá na tela do Inteiramente. Todo mundo está na tela do Inteiramente aí? Sim. Algumas perguntas é o seguinte. Qual é o sentido da vida? Um tanto filosófico isso, né? Qual é o sentido da vida? Comer.
comer, né? Nossa, muito bom. Qual é o sentido da vida? Beleza? Então, essa é uma das perguntas. A outra pergunta que eu faço é a seguinte: como o DNA, porque a gente fala, o DNA é a molécula, é o material genético, é uma molécula que está nas nossas células, a gente recebe dos nossos pais, mas como o DNA armazena informação genética. O que quer dizer falar que o DNA armazena essas informações genéticas, né? Então, essa é outra pergunta que eu trago para a aula de hoje. E a terceira, vamos ver se a gente consegue responder. Se eu pegar o DNA não, desculpa. Se eu pegar a proteína, de um dinossauro, vamos pôr aqui um dinossauro mesmo. Eu consigo chegar e descobrir como que era o DNA deles? Ou dele? Vide Jurassic Park. E aí, alguém consegue responder alguma dessas perguntas por enquanto? Sim ou não, gente? Vai, fala então. Hã? Só que o sentido da vida é comer mesmo. Só O essa. sentido da vida é comer. Tá certo. Como o DNA armazena a informação genética, né? E se eu pegar a proteína de um dinossauro, eu consigo chegar no DNA dele? Eu Sim, acho que porque deve o DNA conseguir. também vai estar presente na ela proteína. vai se degradar com o tempo. Tá, ela vai degradar com o tempo. Então tá, se eu pegar a proteína de um cachorro, eu consigo chegar certinho como que é o DNA dele. Se eu pegar a proteína do Não, mas você coronavírus, pode ter uma ideia de como ele é, como era o DNA dele e tudo mais, mas precisamente acho que não. se eu pegar a proteína do Ô, Covid-19, que tá correndo Gui. no mundo, Mas Consegue. você não disse que a proteína é que ficava, que manifestavam nossas características? perfeito. A proteína manifesta nossas características. Então dá. Perfeito. Só que aí o lance é esse. É essa segunda pergunta. Como o DNA armazena a informação genética? Através Então, de para a gente proteína? chegar Aí nessa pera. resposta, a gente tem que continuar um pouco mais a aula. Tá certo? Boa, já falou aí. Jéssica falou. Sentido da vida, 5 linhas, 3 linhas. Mas fala aí pra gente então, Jéssica. O que significa isso? 5 linhas, 3 linhas. Hã? Buguei mais do que tudo agora. É como o DNA é formado. Legal. Então tô vendo que a Jéssica tem uma noçãozinha muito bom. Isso vai ajudar bastante. Da hora. Vamos então para nossa aula de ácidos nucleicos, tá certo? Que eu preparei de madrugada para vocês. Seguinte, tá aqui Bioquímica 3. Então a gente já tá na nossa aula 3 de bioquímica, certo? E a gente vai falar desse grupinho de molécula que são os ácidos nucleicos. Carinhosamente chamados do quê? De DNA e RNA. Beleza? E aí, só eu tô falando ácidos nucleicos. Dá a impressão do que essa palavra nucleico? Núcleo. Do núcleo? Praticamente isso, né? Núcleo que tem alguma atividade aí, alguma coisa do tipo. Beleza? Então, quando a gente fala de material genético, beleza? A gente vai relacionar aqueles dois carinhas, DNA e RNA. Estão sempre atrelados. O que são, então, esses ácidos nucleicos? Olha aí, começa aqui, ó. Macromoléculas formadas por nucleotídeos. Assim como as proteínas são macromoléculas, só que elas são formadas pelo quê? Aminoácidos. Aminoácidos, muito bom. Os ácidos nucleicos também são macromoléculas, né? Que são o quê, macromoléculas? Moléculas grandes, né? E eles são formados só pelo outro tipo de molécula que não é um aminoácido, pelos nucleotídeos. Então, se eu juntar vários nucleotídeos, eu formo o quê, gente? DNA. Vai lá.
Eu formo um ácido nucleico. Um deles é o DNA, beleza? Olha aí, eles são responsáveis pelo controle do metabolismo celular. Então é graças a ele que a gente tem as funções das nossas células, né? As reações químicas nas nossas células acontecem graças a eles. E eles também são responsáveis pelo quê? Olha o que eu falei. Armazenar e transmitir informação genética. Beleza? Essa é uma visão geral que a gente tem, então, dos ácidos nucleicos. Lembra que eu falei que eles são formados por nucleotídeos? Então, o que são esses nucleotídeos? A unidade básica, tá? Formadora das moléculas de ácido nucleico. Eles são micromoléculas, tá bom? E aí, agora é o seguinte, eu vou tentar representar para vocês aqui na lousa. Todo mundo está conseguindo ver o inteiramente aí? A mesa didática? Yes. Nucleotídeo. Tá aqui os nossos nucleotídeos. Os nucleotídeos são, então, uma micromolécula formada de 3 partes. E eu vou representar de uma forma didática. Ele vai ter uma bolinha, tá? Nem no meu. O que não tá aparecendo? Era para tá... Não, não é o slide, é a lousa agora. Tá certo? Então eu vou desenhar uma bolinha. Essa bolinha vai ser um grupamento que eu vou chamar de fosfato. E adivinha, gente, fosfato é formado por qual átomo? Fósforo. O grupamento fosfato, ele é PO4 3-. Então esse é o grupamento fosfato. Um outro grupamento que vai ter é uma pentose. E pessoas, agora sim eu quero ver se vocês lembram, hein? Pentose. O que é uma pentose, minha gente? É um carboidrato com 5 ligações de... Um carboidrato? Não era. Sim, tá certo. É um carboidrato. É um açúcar, tá? Então a gente tem uma pentose e como foi falado aí, é uma pentose com 5 carbonos. Então o que a gente tem? Aqui é um átomo de oxigênio, tá vendo aqui na ponta? A gente tem um carbono aqui, um carbono aqui, um aqui, um aqui e um aqui. Beleza? A gente dá nome para esses carbonos. Então, esse primeiro aqui eu vou chamar de carbono 1'. O outro eu vou chamar de carbono 2. Aí a gente põe uma linha em cima para representar. 3', 4', 5'. Certo? Então tá aí. Uma pentose é um açúcar formado por o quê? Por 5 carbonos. Beleza? Olha o que é importante agora vocês entenderem. Dá uma olhada agora. A última parte que compõe o nucleotídeo é o que a gente chama de base nitrogenada. Opa, desenhei muito perto ali, calma aí. Base nitrogenada. Pessoas, eu desenhei aqui um retangulinho, tá? E eu quero que vocês respondam para mim. Base nitrogenada... Nada. É formado totalmente por qual elemento químico? A base nitrogenada? Nitrogênio. Certo? Perfeito, galera. Nitrogênio. Certinho. Então, o que vai acontecer agora? Vamos entender como que esse nucleotídeo, que são essas 3 partes, se junta. O carbono 5 se liga no fosfato. O carbono 5' se liga no fosfato. E o carbono 1' se liga em quem? Na base nitrogenada, tá certo? Então tá aqui o nosso nucleotídeo. O nucleotídeo é essa molécula formada de 3 partes. Um fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. Beleza? Uhum. A unidade formadora, então, dos ácidos nucleicos são os nucleotídeos. E como eu falei para vocês, se ele é a unidade formadora, o que acontece? Eu tenho que ter vários deles para formar um ácido nucleico. Então, onde que eu encaixaria outro nucleotídeo?
Então eu venho aqui, pego outro nucleotídeo, beleza? Estou desenhando aqui um outro nucleotídeo. Pronto. A pentose dele, a outra base nitrogenada que ele vai ter, o fosfato. E o fosfato, olha onde ele vai se ligar, gente. No carbono 3' do outro nucleotídeo. Estão vendo aqui? Não dá pra ver. Na Só real, dá não, pra ver a tá ligação. cortando a luz. Tá, onde... Vocês estão vendo o meu dedo? Não. Só até fosfato que dá pra ver. A linha dá pra ver que você ligou com alguma coisa, mas não com Não, então eu vou desenhar aqui em cima. Toquem 2 vezes na tela aí dá pra ver. Se clicar 2 vezes na tela dá pra ver. E eu vou então desenhar mais pra cima, então aqui, outro nucleotídeo também. Então vamos lá. Porque é o seguinte, um ácido nucleico são vários nucleotídeos. Então tá aqui a pentose, né? O fosfato, que se liga no carbono 5', a base nitrogenada e o carbono 3' se liga no fosfato do outro. Beleza? Estão conseguindo ver que a gente está formando aqui uma fita? Sim ou não, Sim. gente? Então, se for pra baixo, ele liga com 3', mas se for em cima, liga com o fosfato? Isso. O fosfato sempre vai ligar no carbono 3' da pentose. Então, fica isso, ó. Carbono 5' liga no fosfato do próprio nucleotídeo. Carbono 3' liga no fosfato de outro nucleotídeo. Tá bom? Sim. Beleza. Gente, tranquilo essa parte então de nucleotídeo? Conseguiram entender o que é um nucleotídeo? Sim. Boa. Sim. Vamos lá, continuando então a ver então de certa forma. Aqui vocês vão ver que eu coloquei uma representação química mesmo, porque é isso que são as moléculas que compõem nosso corpo. Olha o fosfato que eu falei para vocês, que é o PO4 3-, tá bom? Olha a pentose aqui que eu falei para vocês com os carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, tá? E olha a base nitrogenada. Beleza? Tranquilos? Então isso aqui, ó, que eu desenhei, que eu desenhei, né? Que eu peguei a imagem. Nossa, desculpa. Faltou eu pôr slide, calma. Desculpa. Valeu, foi mal, gente. Bom, tá aqui, ó. Estão conseguindo ver de novo o slide agora? Sim ou não? Fala aí pra mim. Calma que eu tô tentando achar o slide aqui. Então o slide tá aqui, um nucleotídeo, né? Olha o que eu coloquei aqui, ó. Tá aí o grupamento fosfato, que é o PO4 3-, né? Você tem aqui a pentose, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, né? E a base nitrogenada. Tudo bem? Olha, pra mim não tá aparecendo aquilo aqui, não. Não tá aparecendo os slides, gente? Pra mim tá aparecendo normal. Tô vendo. Tá normal? Clica na Érica. Clica na Érica ali no correr a cor. Conseguiram clicar? Olha o que eu quero que vocês vejam agora, uma observaçãozinha. Vocês estão vendo aqui um nucleotídeo ligado no outro? Então, olha a pentose aqui que eu estou circulando, olha outra pentose e assim por diante, tá bom? O que eu quero que vocês percebam? Que a gente tem uma ligação específica entre nucleotídeo. Como que chama a ligação entre aminoácidos? Ligação peptídica. Isso. Peptídica, tá? Como que chama a ligação entre moléculas de glicose? Ligação glicosídica, tá? E a ligação entre nucleotídeos, a gente chama de ligação fosfodiéster, tá? Então, olha como que é o nome aqui da ligação entre nucleotídeos. Ligação fosfodiéster, tá bom? Só a nível de curiosidade mesmo. Se aparecer para vocês o nome da ligação entre nucleotídeos,
É ligação fosfodiéster, tá bom? Galera, fechou nucleotídeos? Sim ou não? Sim. Beleza. Fechou. O que a gente vai analisar agora dos nucleotídeos? A pentose, o açúcar que compõe ele e a base nitrogenadas. Pentose, a gente tem dois grupos de pentose. A gente tem uma pentose chamada ribose, beleza? Quem consegue lembrar para mim? Nossa. Ok! Tá tudo bem aí, gente? Se vocês puderem botar o microfone, é melhor. Valeu. Então, o que acontece? O ribossomo? Oi? Sim, vai ter a ver. Tem como, o Caterine? Tem como... Ai, desculpa. Tá bom. Sim, Jack, tem a ver com o ribossomo. Tudo a ver com o ribossomo. Então, o que acontece, gente? Você tem a ribose, que é uma pentose, e você tem a desoxirribose, que é outra pentose. Olha a única coisa que está mudando de uma para outra. Da ribose para desoxirribose. O que vocês perceberam que está mudando? O hidrogênio aí, o outro. Não tem molécula de oxigênio, não. Átomo, né? Um tem um átomo de oxigênio, tá certo? Então a ribose tem um átomo de oxigênio aqui, e olha o nome, desoxirribose. Ela não tem um átomo de oxigênio, tá certo? Então você tem a ribose e a desoxirribose, beleza? São essas as duas pentoses que a gente pode ter. E qual que é a fórmula da ribose? De uma pentose. Vai lá na aula de carboidratos, que aí vocês vão lembrar qual que é a fórmula da ribose, tá bom? C5H10... C5H10O5, tá certo? E a desoxirribose, C5H10O4. Tem um oxigênio a menos, né? E aqui, ó, as bases nitrogenadas que podem compor os nucleotídeos. Então, tá vendo a base nitrogenada aqui? A gente tem 5 tipos diferentes de bases nitrogenadas. Quais são elas? Uracila, citosina, timina, adenina e guanina. Beleza? Então, de novo. Uracila, citosina, timina, adenina e guanina. Tá certo? O que vocês estão percebendo de diferença? É uns nomes tão lindos, tão fácil de decorar. Sim, né? Bem de boa. Ou só vai pelo A, T, C, G e U. Né? Se vocês usar a inicial delas, já tá valendo. O que eu quero que vocês percebam? O que tem diferente de um grupo de bases nitrogenadas da outra? O que tem de diferente, gente? Elas estão ligadas? A quantidade de ligações? A quantidade de ligações, elas estão ligadas. A gente tem dois grupos, tá? O grupo purina e o grupo pirimidina, tá bom? O que muda de uma para outra? As bases nitrogenadas púricas ou purinas, elas têm 2 anéis. Então, tá vendo, ó? A adenina tem um anel aqui e outro aqui. A guanina tem 2 anéis, um aqui e um aqui. E as outras têm quantos anéis? Só um. Só um. Tá bom? Então, isso que muda. Pirimidina tem um único anel. Purina tem 2. Essa é a única coisa que muda. Tá certo? Oi? Não entendi a parte do anel. Não conseguiu ver ou não conseguiu entender? Entender. Entender? É só isso, a estrutura dela. As bases purina tem 2 anéis, tá certo? Olha a adenina aqui, tá vendo isso, ó? Tem um anel. Opa. Tô circulando aqui, ó. Tem um anel aqui e outro anel aqui. A guanina tem um anel aqui e outro aqui, tá certo? Entendi. E a outra só tem um anel, ó. Só tem esse. As pirimidinas só tem um. Tá bom? Beleza? Conseguiu entender? Sim. Beleza. Então, gente, fechou. Para vocês lembrar quais são as purinas, lembra o seguinte, ó. Água pura. Entendeu? Adenina, guanina, purina, né? Água pura. Tá? Olha aí. Vocês lembram?
Alguém tá falando alguma coisa ou não? Então, se fosse abaixo, ele liga com 3 linhas, mas... Não, ninguém tá perguntando nada? Beleza. Tá bom. Vamos lá. Próxima coisa que a gente vai ver agora é esse. O DNA. Do inglês, vai, desmuta aí e fala. Como que fala DNA em inglês? DNA. DNA, muito bom, galera. Olha aí que sucesso. Então tá o nosso DNA aí. Vamos falar um pouquinho do nosso ácido desoxirribonucleico. Então olha o que significa DNA. Ácido desoxirribonucleico. Aqui no Brasil a gente chama de ADN. Oi? Não sabia? Disso, ia morrer sem saber. Aqui no Brasil a gente chama de ácido desoxirribonucleico, ou ADN, tá bom? Mas é mais bonito falar DNA, não é verdade? Enfim, tá aqui o nosso ADN, o nosso ácido desoxirribonucleico. Começou com esse cara aqui, o Mischer. Ele faz o quê? Ele pega pus, pega esperma, pega um material aí, ele consegue isolar umas moléculas que tem nele. Ele percebe que nessas moléculas tem bastante desse componente aqui, fósforo. Ou seja, a gente já viu do que é composto o ácido nucleico, não viu? Não tem fosfato lá? Sim. Então esse cara começou a perceber esse fosfato. Isso, gente, em 1869. Tá certo? 69. Depois, lembrando que eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo um resumo, porque é bem grandinha a história do DNA. Estou pegando os principais. Você teve depois esse cara, o Irving Chargaff, tá certo? Ele descobriu que no DNA, isso aí quase 100 anos depois, tá, galera? Olha aí essa diferença. Ele descobriu que no DNA tem uma certa igualdade entre bases purinas e bases pirimidinas. Lembra as bases aqui que a gente viu? Se você pegar uma molécula de DNA, você vai achar a quantidade exata de bases purinas e bases pirimidinas. De boa até aí? Quantidade igual, né? Aham. Beleza. Aí, continuando um pouco nossa historinha do ácido desoxirribonucleico, o DNA, ou do inglês, desoxyribonucleic acid. O que a gente tem? A gente tem esse carinha que vocês ouviram dele hoje na aula de química, não ouviram? Linus Pauling. Sim. Muitos falavam que ele era uma manifestação da natureza. Ele foi um cara excepcional na área da ciência. Ele que introduziu a mecânica quântica na química. Ele era biólogo molecular e um dos que começaram a dar start nesses estudos, né? Ele era um grande defensor da vitamina C e morreu de gripe aos 94 anos. Não, brincadeira, não morreu de gripe. Mas ele consumia tanta vitamina C, ele e o pessoal do laboratório dele, e viveu até os 94 anos, galera, e na ativa ainda. O cara estava fazendo pesquisa, fazendo trabalho e tudo mais. Ele chegou a vir aqui para o Brasil na UFSCar, em São Carlos. Então, olha aí, galera. Quem for para lá já sabe que teve alguém de prestígio lá. Esse Linus Pauling, que vocês viram hoje o diagrama de Linus Pauling lá, né? Ele contribuiu também para essa parte molecular da biologia. Ele trabalhava com cristalografia de proteínas. Então, o que é isso? Ele começava a juntar essas moléculas no microscópio de uma forma que elas formassem um cristal. E a partir daí ele tirava foto para ver a forma delas. Hoje a gente não acabou de ver lá a forma das proteínas, estrutura primária, secundária, terciária. Ele foi um dos caras que conseguiu ver isso, né? E aqui ele até fez um modelo, mais ou menos, com bolinhas, né? E ele começou a falar que ele propôs que a estrutura do DNA era uma tripla hélice, que nem a estrutura terciária de uma proteína, tá bom? Enfim, ele deu o start aí para as pessoas começarem a ver como que é o DNA. Tudo bem aí, gente? Corrida do DNA. Sim ou não, gente? Sim. Beleza. Sim. Aí teve essa mulher fantástica, Rosalind Franklin, tá? Mulher excepcional aí que a gente teve nessa história do DNA
e sensacional na história da humanidade, da ciência, que infelizmente ela não tem muito crédito nos livros escolares e pela história em si, né? Ela trabalhava, gente, com raio-x, com difração de raio-x. E ela conseguiu tirar uma imagem, isso aqui tá bem... Cara, essa aqui é uma imagem de 1951. E mesmo assim ela conseguiu tirar isso isolando moléculas de DNA. E ela viu mais ou menos o seguinte, que existia algo duplo aqui, tá vendo? Que forma mais ou menos uma cruz aqui. Uhum. Sim, amor. Forma mais ou menos uma cruz. E ela começou a propor que o DNA é feito de uma estrutura dupla, tá? Não tripla como o Linus Pauling achou, né? Infelizmente, a gente tem esse contexto histórico de que as mulheres dependiam muito dos homens para fazer o trabalho delas nos laboratórios, na ciência, para ser aprovados os artigos dela, né? E a Rosalind foi uma dessas, tá? Ela acabou tendo discussões com superiores, ela foi isolada do trabalho e não conseguiu continuar com essa pesquisa de como que é o DNA. Inclusive, ela morreu em 1958 de câncer no ovário por mexer muito com raio-x, por exposição. Assim como a Marie Curie, que ganhou 2 Nobels, né? 2 Nobels na ciência, né? Ela também teve câncer, tá certo? Por mexer com essas coisas radioativas, né? Então a Rosalind Franklin conseguiu isso. E aí o que acontece? O trabalho dela até aí, beleza, ficou. Aí teve 2 caras, tá bom? 2 carinhas, um chamado James Watson, o outro Francis Crick, né? Em 1953, que pegaram esses estudos que ela fez e conseguiram chegar à conclusão, não só com os estudos dela, né, mas com um deles também. E começaram a dar continuidade a esses estudos e identificaram que o DNA é uma molécula de dupla hélice. Ele tem dupla fita, tá certo? Então, Gui, então pode-se dizer que eles roubaram o Nobel dela. Cara, de certa forma, eu acho que... Eu entendo isso. Quando eu tive essa aula também na graduação aqui, a gente teve essa mesma discussão, né? Eu acho que roubar é um pouco forte a gente falar isso, porque... Eles só se apropriaram do que não era deles. Eles se apropriaram, né, de algo que ela tinha feito, né, e ela não pôde dar continuidade. Porém, o que a gente tem na ciência é justamente isso. Você tem cientistas do passado que estão deixando os estudos dele para que tenha um aproveitamento melhor no futuro, para que a gente consiga descobrir coisas melhores. Então, assim, na Rosalind Franklin foi triste porque ela foi impedida de continuar por outros motivos, né? E eles pegaram esses estudos dela e deram continuidade. Se não tivesse sido isso, ela provavelmente poderia ter ganhado o Nobel, né, na categoria Fisiologia e Medicina, porque a categoria que a gente tem da biologia no Nobel é essa, Fisiologia e Medicina. Poderia ter sido ela. Porém, o que aconteceu? Foram esses caras que conseguiram dar continuidade no trabalho e descobriram isso. Inclusive, eles publicaram nesse mesmo ano, 25 de abril, até coloquei aqui o artigo, né? Olha o desenho aqui da dupla hélice no artigo deles, né? Eles publicaram numa revista chamada Nature, gente. A Nature é nada mais, nada menos do que o sonho de consumo de todo cientista. Vocês podem até falar com a Érica depois. Publicar nessa revista Nature, e olha já o tempo que tem ela. É tipo assim, é o auge de um cientista praticamente, que o cara está publicando numa revista que tem um grande impacto mundial, cientistas do mundo inteiro vê e tem uma alta credibilidade. Então eles conseguiram fazer isso, tá bom? Mas enfim, apesar dos pesares, a gente tem aí hoje a descoberta então do DNA. Tá certo? Tudo bem até aí, galera? Sim. Sim? Então, beleza. Continuando, então, a falar do nosso desoxyribonucleic acid, né? Olha o que a gente tem. A gente tem algumas características. É uma molécula, então, de fita dupla, galera. Então, a gente tem uma fita de um lado, uma fita de outro. O DNA, falou em DNA, lembra que é uma molécula de fita dupla. A pentose, eu falei que tem 2 tipos, não é? Sim ou não, gente?
Sim. Gente, quais são os dois tipos de pentose que a gente tem? Ribose e desoxirribose. Ribose e desoxirribose. Muito bem. A pentose que compõe os nucleotídeos do DNA é qual? Desoxirribose. Até porque, olha o nome, ácido desoxirribonucleico. Então, a pentose que compõe ele é a desoxirribose. Tá certo? E as bases nitrogenadas que a gente tem nele é adenina, timina, citosina e guanina. A, T, C, G. A gente vai ter essas bases nitrogenadas no DNA, tá bom? Antes da gente continuar, que eu acho que eu vou ter que acabar já, que eu me perdi no tempo, né? Deixa eu só fazer uma análise aqui, calma aí. Vamos lá para a mesa de novo. Seguinte, vocês estão vendo a mesa agora? Sim. Sim ou não? Lembra o Chargaff que eu falei para vocês? O carinha que especulou lá que a mesma quantidade de purina que você tem numa fita, você tem na outra? Isso é porque o quê? O DNA, como eu falei para vocês, é uma molécula de fita dupla, tá bom? Então você tem uma fita do lado e você tem uma fita do outro. Tá certo? Aí eu vou colocar aqui umas bases nitrogenadas, vocês vão ajudar a completar. A gente tem aqui adenina, timina, citosina, guanina, timina, guanina, adenina. O que vocês têm que ter em mente? O seguinte, a adenina, a base nitrogenada adenina, ela vai se ligar com a timina. Ela é par com a timina. Não dá pra ver onde você tá escrevendo, não dá pra ver. Não dá pra ver? Tá, deixa eu ir mais pra baixo aqui. Ah, vai ser tipo aquela troca de A por T, T por A, Isso. C por G. A adenina, ela vai se ligar com a timina por duas ligações hidrogênio. A gente já falou de ligação hidrogênio, que é uma interação intermolecular. Elas não chegam a ficar juntas. Elas ficam atraídas por essa ligação hidrogênio. Então, a adenina se liga com a timina e a guanina se liga com a citosina por 3 ligações hidrogênio. Tá certo? Então, se você tem de um lado a adenina, do outro lado você tem que ter quem se ligando com ela? Vamos lá, gente. Timina. Calma, volta aí, Gui. Se você tem adenina de um lado do DNA, na outra fita, para complementar a adenina, você tem que ter quem? O T. A timina. Se você tem timina, você tem que completar com quem? Adenina. Adenina. Se você tem citosina aqui? Aí é o G. G. Vai falando então para mim. Aqui é citosina, aqui. Aí é a adenina. A. T. T. Aí vai ter de novo e T. Perfeito. A gente fez uma fita de DNA, tá certo? Então o que eu quero que vocês lembrem? 3 coisinhas. A primeira, adenina se liga com timina, guanina se liga com citosina. Lembra o seguinte, Aguinaldo Timóteo e Gal Costa. Ah, entendeu? Aguinaldo Timóteo e Gal Costa. Lembra disso. A Érica tá pedindo para eu lembrar para vocês de uma cantada agora que vocês podem usar na balada, né? É a seguinte, não sou adenina, mas sou ligado em timina. Entendeu? Então essa é a segunda coisa. Não sou adenina, mas sou ligado em timina. Tá certo? E a terceira coisa é que uma base nitrogenada falou para outra. É nós na fita. Galera, então vou voltar lá no slide, só para a gente terminar uma questão, que é a qual? Quer ver? Deixa eu só vir aqui. Tá aqui. Pronto. O que eu quero que vocês percebam? Oi? Não, é muito legal. Tipo assim, é muito da hora ver essa evolução.
Aí vem uma pessoa e fala, existe DNA. Vem outra pessoa e prova que tem DNA. Aí vem outra pessoa e já quer manipular o DNA e começa tudo. A gente vai ter uma aula só de biotecnologia para falar disso. Mas, ó, só para a gente finalizar. Tá vendo aqui um desenho da fita dupla, tá certo? E olha aqui, eu não falei que as fitas são formadas por nucleotídeo? O que é importante vocês perceberem? Sabe o sentido 5 linhas, 3 linhas que eu tinha falado para vocês? Olha o carbono 5 linhas e olha o carbono 3 linhas. Então, o sentido de uma fita de DNA, ele sempre vai do 5 linha para o 3 linha. Olha isso. Então, olha o fosfato, a pentose e a base nitrogenada. Estão vendo isso? Fosfato, pentose e base nitrogenada. Fosfato, pentose e base nitrogenada. E assim por diante. Para se ligar com essa fita, você tem que ter o quê? Uma fita que é inversa complementar. Então, olha o sentido que ela tem que seguir. Ela tem que ir para cima, certo? O sentido 5 linha, 3 linha dela é inverso do da outra, e você tem a mesma coisa. Fosfato, pentose e base nitrogenada. Fosfato, pentose e base nitrogenada. Fosfato, pentose e base nitrogenada. E como eu falei para vocês, o A se liga com o T e o C se liga com o G. Por meio do quê, gente? Ligação hidrogênio, tá? Então, por meio de ligação hidrogênio. A ligação hidrogênio é feita entre o hidrogênio ou flúor, ou oxigênio ou nitrogênio. No caso, olha aqui, você tem o hidrogênio e oxigênio, hidrogênio e nitrogênio, hidrogênio e oxigênio. Tudo bem até aí? A gente vai fechar aqui por hoje, tá certo? Vou terminar aqui para a gente dar... Vocês terem um intervalinho, certo? Esse aqui é o último slide da aula de hoje. E depois a gente continua, beleza? Então é isso, galera. Espero aí que vocês tenham gostado, beleza? E na semana que vem a gente continua para responder essas perguntas e para a gente finalizar. Tá bom? Gui, deixa eu fazer uma pergunta. Pode fazer uma pergunta aí. Tipo, o meu tataravô lá, que passou o gene dele, o DNA, o material genético pro meu pai, passou para mim. Eu tenho informações do meu avô, dos meus antepassados ainda no meu DNA? Cara, se eu falar para você que você tem informação do primeiro ser vivo que a gente tem hipótese que surgiu na Terra, você acredita? Ah, eu acredito. Porque a questão é o seguinte... Acredita não, aceita, né? Porque a gente já tem comprovações. Então, a questão é o seguinte. A gente tem as hipóteses de que todo ser vivo que está hoje descendeu de um único ancestral. E esse ancestral foi deixando cópias do DNA dele. Cópias com modificação. Isso a gente vê melhor na outra aula. E essas cópias foram tendo modificações e chegou no que a gente tem hoje, passando de geração em geração. Então, é lógico, você tem um monte de informação genética dos seus avós em você. Assim como você tem novas também. Afinal, você não é um clone do seu avô nem do seu pai, né? Espero que não. Mas, enfim. Ok. Pode falar. Existe alguma informação no DNA que ligue todos nós seres humanos? Existem sequências que são bem comuns a todos os seres humanos, a todos os mamíferos. Lembra que a gente falou lá do reficofage? Lembro. Tem como a gente fazer uma árvore filogenética molecular? É justamente assim que a gente faz, comparando o DNA, as sequências de bases nitrogenadas que a gente tem no DNA. Tá certo? O chamado Schultz também, né? Oi? Oi? Não entendi. Mas beleza. Beleza? Bom, meu leite está aqui precipitando a proteína. Mas façam isso em casa, vê o que vai acontecendo com a proteína do leite, beleza? Gente, valeu, eu que agradeço aí pela participação de vocês. Não sei quanto a vocês, mas nossa, a aula passou muito rápido para mim. Não sei se ficou maçante aí para vocês. Mas tem muita coisa ainda para a gente falar, tá certo? A gente termina na outra aula. Grande abração aí e bons estudos. A Érica falando tchau aí para vocês também. Valeu, gente. Tchau. Abração. Se forem usar, encapem. Tchau, tchau. Nossa, eu falei, tá gravando isso.